Boa tarde! Z-Matchers e Performance. Z-Matchers, boa tarde. Silvão, Renata, que sensacional estar aqui com vocês. Que semana inspiradora, né? Ter essa experiência é uma experiência muito mais do que trocar conhecimento, mas eu acho que é aprofundar o relacionamento humano e no final do dia é isso, né? As pessoas fazem os negócios, fazem novos produtos, tecnologias e inovações, relacionando entre elas. E essa semana ela conseguiu provar que realmente nós temos tudo isso num evento como esse. Portanto, o futuro da Z-Match City, ele está garantido 100%. Isso dá para falar que Silvio de Barros realmente acertou em mais um modelo, pessoal. Uma salva de palmas para o nosso grande capitão. Muito obrigado, Té. Silvão, eu decidi colocar esse fonezinho aqui para tentar me sentir um pouco estrela, assim como você e Marcelo Lacerda. Eu tentei até ontem à noite no meu passinho Michael Jackson, mas eu acho que eu não consigo ser tão bem sucedido assim. Você ganhou o concurso de dança ET ontem, você foi o vencedor. E olha, esse evento, o que foi bom do evento? Que nós, além de trazermos conhecimento, acho que todo mundo aqui aprendeu alguma coisa, né? Com exceção do Marcelo, que eu acho que o Marcelo não tem mais nada a aprender na vida, ele já conseguiu estudar tudo, mas todo mundo aprendeu alguma coisa. E eu trouxe o microfone, na verdade, Silvio, porque também eu trouxe uma tecnologia que a gente desenvolve lá no nosso lab de R&D da Braspress, que é uma tecnologia de leitura corporal humana, para poder prevenir fadiga dos nossos motoristas, por exemplo. E a gente percebeu que com essa tecnologia a gente consegue também controlar apresentações e também usar esse controle de apresentações no treinamento dos nossos colaboradores. A gente colocou aqui nanosensores no auditório e tem uma pequena apresentação que eu vou mostrar para vocês. Vou até tirar o celular do bolso, que às vezes o pessoal fala que pode ser o celular que está controlando. Tirar o relógio, ó, que é um relógio, um smartwatch, Marcelinho. Vou tirar o meu relógio também, né? Então, a gente tem aqui os nossos nanosensores, eles fazem a leitura corporal. Eu montei alguns slides aqui para poder demonstrar isso um pouco para vocês. Então, dependendo do gesto que eu faço, a apresentação corresponde da mesma forma. Então, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro slide, né? E aí a gente começa a falar de experiências, eu faço assim para a tecnologia. Não funcionou. Às vezes um pouco de atrito ajuda, e é verdade, ajuda bastante. Vamos ver. Olha lá. Foi bem, foi bem. Bem? Falando de experiência, essa aqui é uma experiência que eu queria também aqui fazer mais um entendimento de todo mundo dentro da Z-Match, Silvio. Essa aqui é uma experiência... Uou! E qual que é aqui o alinhamento que a gente tem que ter entre todos nós? Não é uou, nem uau. É uou! Uou! Pessoal, uou! Boa! Mais um entendimento maravilhoso. Né? E a gente tem que falar de mobilidade ainda hoje, né? Então vamos continuar aqui rapidinho. Vai fazer uou! Inspirado no uou. Uma sugestão para o ano que vem, Renata. O ano que vem, slogan para o nosso evento. Z-Match City, uou! Esse evento é do caramba. E aí, do que vocês quiserem chamar, vocês podem chamar o evento dessa forma. Entrando no nosso painel, né? O que a gente veio aqui falar hoje é de mobilidade. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente conseguir debater. Um ponto muito importante é o debate que a gente tem de Smart Cities, né? Mas eu aprendi em uma apresentação que eu fiz com o Sérgio Aveleda, um ex-secretário de Mobilidade e Transporte de São Paulo, lá para o pessoal da Poli, na USP, uma questão muito importante. Antes da gente debater Smart Cities, a gente tem que falar de Smart People. Eu, por exemplo, sou uma tragédia de Smart People para a mobilidade. Eu moro em Alphaville e trabalho em Guarulhos. Então, eu acordo de manhã, passo por Santana de Parnaíba, cruzo Barueri, cruzo Osasco, cruzo o município de São Paulo e chego em Guarulhos. Ou seja, eu sou um desastre. Né? E aí você precisa realmente ter uma consciência humana muito maior. E trabalhar um Smart Mobility e Smart Cities, e aqui tem todo um debate de urbanismo, de novos layouts de cidades, formas de commute diferentes, e aí eu acho que cada uma das tecnologias pode ajudar bastante. Mas no centro da questão é como ajudar a população a se tornar uma população mais smart. E aí a gente tem eletrificação, a gente tem frota, e a gente tem, pessoal, 5G.
E o 5G, Silvão, ele tem um ponto muito importante para o projeto da Zimet. Boas notícias! Estamos na hora certa e no momento certo com o projeto da Zimet. A gente não para refletir sobre isso, mas uma das últimas grandes curvas tecnológicas do planeta é o que está no nosso bolso ou aqui sobre o colo, que é o smartphone. O smartphone, de fato, mudou a humanidade, né? Mudou o jeito das pessoas se interagirem, das empresas entregarem os seus serviços ou os seus produtos. E está vindo uma nova onda que vai mudar a humanidade, que é uma onda de uma mobilidade muito mais eficiente, trazendo todos esses fatores em conjunto, inclusive veículos autônomos. Veículos autônomos, a tecnologia está pronta. O veículo autônomo é muito mais eficiente e muito mais seguro do que o ser humano dirigindo. O que está faltando é o portal para o futuro. E o portal no futuro está dentro do 5G, porque o 5G, de fato, vai conseguir conectar os veículos às rodovias e às ruas, os veículos entre eles, e vai, então, viabilizar a automação de veículos com muito maior eficiência. Os veículos vão conversar entre eles, vão conseguir trafegar em um espaçamento muito mais curto, eles vão planejar rotas para poder reduzir a quantidade de trânsito, e esse impacto é um impacto que vai muito longe. E fazendo aqui uma viagem de futuro, como é que vai ser no futuro? Nós estamos cercados de vários tipos de sensores e atuadores na nossa vida. A nossa agenda já está lá no calendário, na nuvem. O sistema já sabe que você vai ter um compromisso de manhã, ele sabe que você já acordou, está escovando os dentes, tomando café da manhã, lendo o jornalzinho, ele sabe inclusive o jornal que você está lendo, porque você está lendo numa plataforma digital. Ele sabe que você está pronto para sair, e ele sabe o seu percurso. Eu vou sair de casa, vou passar na casa do Marcelo Lacerda para pegar ele para uma reunião com o Silvio lá na Zimet. E aí, na hora que eu abrir a porta de casa, vai ter um veículo autônomo escritório me esperando para, na hora que eu pegar o Marcelo, a gente discutindo o que a gente precisa discutir até chegar no Silvio. Ou então não. O sistema sabe, pela frequência cardíaca, que a gente dormiu muito mal. Dormiu mal, Silvião. E, cara, você tem um percurso de 45 minutos pela frente. O que ele vai fazer? Na hora que você abrir a porta de casa, vai ter um veículo autônomo com uma cama para você ir descansando até lá. Concluindo, e qual que era a ideia? Queria agora juntar os... Como que é? Mentes brilhantes, superpoderes, aqui para a gente discutir um pouco isso e como que a Zimet vai acelerar esse processo. A Zimet tem a capacidade de acelerar o Brasil a níveis mundiais, porque o Brasil está para trás em eletrificação de frota. Eu estou há 5 anos tentando viabilizar isso na empresa e estou conseguindo só agora. Eletrificação de frota, utilização de veículos autônomos, entre outras tendências. Você concorda, Chico? Vou sentar com vocês aqui agora. E aí, iniciando o nosso bate-papo, queria começar com o Chico, Hyperloop. Alô, alô? Oi? Sensacional, Chico. Obrigado. Eu estou ainda meio... Eu estou no âmbito filosofal, depois da fala dele, que é tão bacana sobre essa questão do tempo, né, de você realmente pensar no tempo como um luxo. E eu queria trazer uma questão para a gente discutir aqui. Eu acho que todas essas soluções de mobilidade, 5G, Smart Mobility, que levam smart people para todos os lugares, eles estão promovendo uma revolução que a gente viveu há 10, 15 anos atrás com a internet, onde as pessoas não tinham mais problema para se comunicar. Então, você falasse, na época dos meus avós, que você ligava para uma pessoa nos Estados Unidos e falava com ela na mesma hora, isso mudou o mundo. A internet mudou o mundo com a comunicação. Eu acho que a gente viu uma grande revolução agora no mundo financeiro, com as fintechs, na saúde, até forçada pela pandemia, né? Essa evolução da health tech, de todo o avanço tecnológico na saúde. Eu acho que agora é o momento da revolução do transporte. E uma coisa para provocar aqui é a mesma revolução e o mesmo choque que a internet causou na sociedade por aproximar as pessoas por meio da comunicação, agora com eVTOL, com o Hyperloop, com o Avanto, com Zinetes, com todas as suas entregas chegando na sua casa de maneira eletrificada, tudo isso vai fazer com que as pessoas estejam mais perto. O que causa impactos que é difícil até de medir, né? Porque a distância, ela preserva algumas coisas, né? Por que o pessoal do Jalapão tem um sotaque diferente do pessoal do Rio de Janeiro? Por que a cultura daqui... Porque é longe você chegar aqui, tem coisas que só tem aqui.
A partir do momento que as coisas e as pessoas, né, as coisas, digo, produtos, e as pessoas, as smart people, conseguem estar próximas de maneira mais extensa, essas distâncias são menores, né? A pessoa que antes morava numa outra cidade, que antes era separada por 3 horas a cavalo, depois virou 30 minutos de carro, depois vai virar 5 minutos de Hyperloop, 10 minutos de eVTOL. Essa relação entre as pessoas que vai se alterar com essa revolução do transporte que a gente está discutindo aqui é algo que vai trazer mudanças de ordens que a gente nem conhece, né? Então, do preço do real estate, de como as pessoas trabalham, como vivem, como amam, né? Como se desenvolvem, eu acho que é um ponto muito interessante, né? Eu acho que eu entrei nessa viagem toda só com a sua questão do tempo e pensando isso, né? Que a mesma revolução que a gente teve na internet, na comunicação de ter aproximado as pessoas, agora a gente vai aproximar fisicamente, né? Antes Sim. Era impressionante a gente falar pelo Skype, pelo Zoom, você se vê pela tela. Agora você pode estar lá, né? Então, a gente está cada vez mais próximo desse túnel do tempo, assim, das pessoas estarem, de fato, muito rapidamente em lugares diferentes, pessoas e produtos que vão causar uma diferença, uma mudança muito grande aí e a tecnologia está chegando numa velocidade, né, Chico, espantosa, e a gente não está percebendo o tamanho da mudança que vai acontecer do ponto de vista de mobilidade de pessoas e cargas. Vai mudar tudo, pessoal. A gente está muito próximo de uma curva tecnológica que realmente vai mudar o planeta Terra. E o Emerson falou muito de... O Erickson falou muito disso, né, Erickson, com a aplicação de vocês. É isso. Alô? Pronto. É isso mesmo, Thay. Isso é uma coisa super interessante que eu vejo também, né, até uma semelhança muito grande que tem entre a aviação, que é a indústria onde eu me criei, com a indústria da telecomunicações também, é que elas são capazes de trazer desenvolvimento para lugares onde você nunca imaginava antes, né? Então imagina uma cidade, uma comunidade no interior, no interior de algum país da África, por exemplo. Imagina você passar todo o cabeamento de telefone para aquele local, ou de internet. Tem muitos lugares onde o celular com a internet e comunicação chegou muito antes de qualquer possibilidade de você passar um cabeamento. Mesma coisa até para o acesso físico das pessoas, né? A gente vê que tem um super trabalho que a Força Aérea, que o Exército fazem, principalmente na região norte do país, na Floresta Amazônica, que é para levar desenvolvimento, suprimentos para comunidades que são isoladas, né? Como que eles chegam lá? Via aérea. Assim, começa chegando por um rio, abre aquela clareira e depois chega por avião lá, sabe? Então esse tipo de desenvolvimento que a tecnologia está trazendo para as pessoas é um negócio que a gente às vezes não imagina, né? Aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo, que está do nosso lado, né? A gente não imagina esse desenvolvimento que a tecnologia consegue trazer e quando a gente coloca isso, internaliza isso na gente, tudo, desculpa o termo técnico também, tudo começa a fazer muito mais sentido, né, nas nossas ações, nos nossos trabalhos, em tudo aquilo que a gente desenvolve. Verdade. Silvião, e você não acha que a Zimet poderia também ser uma integradora de modais de transportes? Né? Ela poderia suprir esse papel. O que eu aprendi lá, quando eu estava com o Lacerda na Singularity, né, e que ficou na minha cabeça, duas coisas. Uma que o Lacerda falava, o cenário de banda infinita, que é o que a gente vai viver, é um cenário que muda tudo. E o cenário, e uma outra coisa é que a gente está vivendo com tecnologias, né, um cenário de abundância, onde muito mais coisa foi inventada, né, do que a nossa capacidade de absorver. E a gente vê a diferença que faz, por exemplo, as plataformas digitais de reuniões remotas estavam aí disponíveis, mas não estavam distribuídas. E a diferença que fez a hora que ela foi distribuída. Então, Verdade. Eu acho que a nossa vocação como Zimeters... E o que aconteceu com o Skype no meio disso, né? Alguém viu ele por aí? Todo mundo fala, vamos falar por Skype. Alguém usa Skype? Ele é o termo, ele é o único produto que tipo Gillette, né, que virou o nome do negócio, que sumiu como produto e ficou sua marca. Só uma piada desse mundo. Mas, claro, a gente nunca sabe com quem vai ficar, mas assim,
A sensação que eu tenho é que isso aqui tem grandes companhias, como a gente viu hoje a Huawei, investindo em 5G. Tem grandes companhias como o Elon Musk com a Tesla investindo em autônomos. Todas as montadoras, né? Tem muita gente grande investindo em baterias. Né? E outra coisa que eu aprendi na Singularity, né? As oportunidades, elas não estão no centro da cadeia de valor, estão nas bordas. Né? Então, a Zimet é como se ela fosse o Boson de Riggs, né? E estivesse na borda de todas essas novas coisas que estão acontecendo, né? E ela vai, de alguma forma, criar o storytelling para o consumidor poder receber, né? Para a gente poder entregar. O que vai fazer diferença na minha vida o 5G? O que vai fazer diferença na minha vida a eletrificação? O que vai fazer a diferença do Smart Mobility? E a Zimet vai ser, né? Ela tem a vocação de ser esse ligador de pontas, né? Sim. Essa plataforma vai organizar isso. Esse ecossistema. Esse ecossistema. Então, de novo, muita tecnologia foi inventada, está na hora de empreender e entregar para o consumidor da forma correta. Eu acho que essa é a nossa vocação aqui como Zimet. Até porque a gente não quer concorrer com a Huawei produzindo claro nada. Não. A gente quer ser uma companhia, né, de novo, a gente não é capital intensivo, né? A gente é asset light e a gente vai aproveitar que tem corridas, né? Aquela máxima de que na corrida do ouro, muita gente que ganhou muito dinheiro foi quem vendeu pá, não foi quem foi atrás do ouro. A gente é o vendedor de pá nessa nova corrida do ouro. A gente está aproveitando que tem concorrência para produzir a melhor bateria, né? Aqui carrega mais rápido. A gente está aproveitando que tem concorrência para produzir drone. A gente está aproveitando que tem concorrência para produzir o 5G. E a gente está aqui olhando de fora, não precisamos apostar em ninguém. Seremos anórtico por la natureza e vamos poder entregar para o consumidor o que de melhor vier e contar essa história, né? Fazer essa interface para o consumidor. Acho que essa é a vocação. É como se a gente tivesse aberto uma caixa, né? De quebra-cabeça de 5 milhões de peças. E está aqui. A gente sabe que veio na caixa, a gente sabe que vai fechar. Mas, porra, vamos começar. Olha lá, tem um cantinho ali que faz sentido. Ao longo do tempo vai montando o Lego. E aí, nos próximos 10 anos, a gente vai montando esse quebra-cabeça e ele vai fechar. Um dia ele vai fechar. E Emerson, como operador, eu também sou operador, sou do grupo Braspress, não sei se você esteve aqui no começo. Rodrigo. A gente explicando um pouquinho o que faz. Vocês, a Vanto também é uma operadora, e as pessoas nos perguntam muito, né? E aí, vocês não estão assustados com o Hyperloop, vocês não estão assustados com o drone, vocês não estão assustados com essas novas modalidades? Nem um pouco, porque nós vamos operar o Hyperloop, né? Hyperloop carga, a gente pode operar o Hyperloop, eu posso ter a minha cápsula Braspress, né? Lá fazendo a operação. Eu acho que a Vanto também passa por essa natureza. Nós transportamos muito de forma terrestre, pelas características do Brasil e do modelo logístico que a gente tem no Brasil. Eu costumo brincar que o caminhão ele é essencial. Ainda não tem um transmolecular, eu não consigo desmaterializar uma caixinha aqui e materializar na sua casa. Então, eu vou precisar dos modais de transportes para fazerem isso. Você não acha que essas novas tecnologias vai ajudar muito no seu negócio também? Não tem dúvida. Eu estava até tentando desenhar um cenário aqui na minha cabeça, né, de um possível deslocamento de ponta a ponta de uma pessoa. Então, para usar os exemplos do Chico e fazer a conexão com o Yves, imagina alguém saindo de Araraquara, digamos, e tendo que pegar o terminal do Hyperloop em Campinas. Então, esse alguém pega um eVTOL em Araraquara, voa até Campinas, entra no Hyperloop, chega em São Paulo, eventualmente ele pega um outro eVTOL da onde ele saiu na estação do Hyperloop, vai até a Faria Lima, pousa na base de operações dos eVTOLs, e aí pega um patinete e chega no último destino. Então, você tem espaço para todo mundo. O operador, né, eu acho que a grande diferença da Avanto para a tua operação da Braspress é que você mexe com carga, eu mexo com gente. Mas exatamente. É igual, né? É transporte de pessoas e transporte exatamente. de carga. Carga não reclama, né? É exatamente isso que eu ia falar, Renata. A carga não fala, mas o destinatário... Legal, muito bom. Você vai continuar? Quer continuar explicando? Eu não tinha nem pensado em ser um operador de um vagãozinho do Hyperloop. Do Hyperloop pode ser também, né? Nós somos operadores, como você falou, então eu posso operar qualquer coisa que tem a ver com a logística, com encurtar distâncias. E o usuário final, o que ele pode fazer? Ele pode entrar lá no app da Zimet e falar, poxa, eu tenho que sair aqui da Barra, que eu vou fazer uma sessão de surf hoje de manhã com os meus amigos, então eu preciso sair aqui da Barra mais ou menos 7h30 da manhã e preciso chegar em Guarulhos.
e a plataforma da Zimet colocar todas essas soluções de pé. Ó, você pega um patinete aí na Barra, no posto tal, vai com esse patinete até esse local, pega um Evitol, vai até o ponto da... Imagina se o Zimetcher falar o seguinte, eu quero emagrecer 2 quilos esse mês. Então, a sua solução de mobilidade vai ser essa, baseado nas suas reuniões e no quanto você quer perder de peso, porque a gente vai fazer você andar 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros por dia para pegar um patinete, para pegar um carro no estacionamento. Então, dá para chegar nesse nível. A Zimet pode pensar em saúde também, né, Silvio? Também pode. Os 5 setores do futuro. Saúde, tecnologia e comunicação, que senão a gente não estaria aqui fazendo transmissão ao vivo. Logística de pessoas e de cargas. E aqui no final, novas fontes de energias renováveis. Energia fundamental. 5 setores do futuro integrados por uma única plataforma. Olha aí, tá boa a conversa. E voltando a um ponto também sobre os operadores, né, uma grande vantagem que pelo menos eu vejo que os operadores têm agora é que, assim, historicamente, quando você quer começar a fazer uma transportadora, você planeja a sua malha e tudo mais, e depois você vai no mercado e vê o que tem disponível no mercado, né? Qual o melhor produto que te atende ali. Este momento que a gente está vivendo, não só para transporte terrestre, mas transporte aéreo também, você está podendo fazer parte da construção desses novos produtos que estarão disponíveis, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a IVE fala, olha, nosso business primordial aqui é transportar pessoas, mas também tem a possibilidade de fazer carga. Claro. Quando eu vou definir quais são os requisitos dessa aeronave que eu vou construir aqui, cara, eu vou ter que construir com alguém, entendeu? Pode ser com Braspress, pode ser com, sei lá, DHL. FedEx. Isso, eu vou embarcar carga com vocês. Eu embarco hoje com as companhias aéreas, todas elas. Vou embarcar com vocês. Então, assim, quando eu vou definir, você vai falar para mim, cara, eu preciso que leve tantas toneladas, preciso de tanto volume e tudo mais, porque eu quero operar neste lugar, neste outro lugar. Então, acho que os operadores estão com um momento de ouro também, porque eles estão podendo definir qual o produto que eles vão ter, a ferramenta que eles estão na mão deles para atingir aqueles resultados que eles querem. Exato. O mundo é as a service, né? Então, quem opera tem uma vantagem boa nesse momento. E eu fiquei muito inspirado hoje pela apresentação do Bruno e a galera e os projetos da Porto Seguro. E, Bruno, eu fui cutucar meu diretor de operações lá e perguntei para ele quantas entregas a gente fez esse ano aqui em São Félix do Tocantins. E eu fiquei também surpreso que a gente tem rota 2 vezes por semana para São Félix. Então, a gente entrega também aqui em São Félix. Fantástico. Casa você transporta ou não? Não, eu ia transportar um material para casa. Tubos você manda também? Eu estou precisando mandar uns tubos. Então vai mandar cubos também? Boa. O ano que vem o evento vai ser bem melhor, hein? Motivado pelo Bruno que eu descobri tudo isso. Eu sabia que eu entregava, eu só não sabia a frequência, né? Então, maravilhoso. Eu acho que isso tudo é maravilhoso. Ano que vem aqui o nosso evento vai estar repleto de novidades. Vai estar repleto. Repleto de novidades. E Marcelo Lacerda, nosso gran guru. Depois desse bate-papo, tentando inspirar a cabeça das pessoas, né? Trazer aqui uma reflexão sobre o tamanho do impacto que mobilidade vai ter nas nossas vidas. Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Não, mas o microfone está chegando até você. Você nem precisa ir até ele. Você não fez assim? Peraí. Deixa eu ver se ainda está funcionando. Não está funcionando. Alô? Meus nanosensores. Funcionou. Funcionou? Deixa eu ver. Olha lá, funcionou. Uou! Tá aí, ó, em vez de responder sua pergunta, posso falar de outra coisa? Lógico, por favor. Sabe o que aconteceu? Eu acho que minha pergunta não deve ter sido da altura da sua inteligência. Então, lógico, você pode falar. Tá difícil essa semana mesmo. Ainda bem que amanhã é sexta. Vamos em frente. Não, a pergunta era média, é verdade. O que eu queria falar é o seguinte, eu estava olhando a configuração aqui do palco e quando a gente pensa em empresa de tecnologia, se a gente for classificar assim, ó, esses 2 caras ali, olha que interessante está à disposição aqui do painel. Tem
dois meninos ali que eles estão... Tem outra cadeira aí, por aí? Tem mais uma cadeira? Não. Traz tem uma cadeira aí? Fácil. Traz a cadeira aqui pro palco, traz aqui. Traz aqui, rapidinho a cadeira. Presta ela aqui. Hã? Vem para cá, Marcelo. Pronto, ó. Vem para cá. Nosso gran guru. 3 meninos, Marcelo. Então, esses dois meninos aqui, eles estão fazendo novas tecnologias. Isso é Deep Tech. Eles estão inventando coisas que não existem ainda. Eles estão fazendo provas de conceito, laboratório. Eles estão desbravando um negócio que nunca foi visto, os dois. Isso é tecnologia básica, isso é o fundamento da inovação. Está aqui nos dois, né? Aí nós temos dois outros meninos aqui que trabalham com companhias de serviços, que são vocês dois, né? A Braspress, no caso, a partir desta segunda geração, ela está entrando no momento híbrido. Ela vai começar a tentar, já está tentando, né, e a gente sabe, está tentando criar novas tecnologias. A gente viu essa semente da segunda geração no Bruno, né, que é uma potência, e o cara também já está começando a desenvolver coisas novas, né? Esses caras usam esses caras. Na hora que esses produtos estiverem operacionais, né, eles vão entrar. Agora, esses caras aqui, né, e vamos pegar o exemplo da Braspress, né, eles começam a criar um layer, uma camada de tecnologia, que é uma camada de tecnologia funcional. Ela não é deep tech, ela não é inovação pura, mas ela é funcional, né? E aí eu estava sentado ali pensando no caso da Ziflow, né? E Zimet ou Ziflow? Ziflow. Ziflow. Achei que você tinha errado, desculpa só. Essa é a primeira empresa do Silvio que ele deixa a gente investir, né? Todas as outras anteriores ele não deixava. No caso da Ziflow, eu convidei ele para um almoço, paguei o almoço e saí sem uma ação da Ziflow. Isso é um fato da vida que a gente... Pelo contrário, ele investiu na Magnopus. Ainda saiu com ações da Magnopus. Né? E reclama do investimento. Não é o assunto. Sem polêmicas. Sem polêmicas. Né? Isso fica para ser... Não, nem para servir. Mas a Ziflow, ela criou um negócio. A Ziflow, pelo que eu entendo, ela é a mente do Silvio, criadora de hubs, de conexões. Porque o Silvio ele tem uma mente que cria conexões. Eu acho que o exemplo mais cabal disso é uma semana no Jalapão. Olha essas conexões aqui. Elas não vão mais ser desfeitas, porque uma semana é um tempo suficiente para gerar persistência nas conexões, né? Então, eu tenho o meu amigo agora, Erickson, que é o meu herói da Embraer do ITA, né? E eu vou perseguir esse menino, mundo afora. Estarei perseguindo a carreira dele. Então, criou conexões definitivas, né? E aí eu vejo que o Silvio, e essa pergunta é uma pergunta para Silvio, eu vejo que o Silvio, ele chegou num momento que ele generalizou uma ideia abstrata de conexões, ele falou, agora eu vou com tudo. Eu vou conectar tudo com tudo. Né? E isso gera uma sensação na gente, né? Porque a Ziflow ela tinha uma tecnologia, ela tinha um algoritmo. E esse algoritmo era funcional, e ele entregava coisas muito tangíveis. E foi uma coisa assim, do ponto de vista de companhias de tecnologia, o Silvio nunca fala disso, mas ele foi inovador num sentido quase invisível, que ele foi uma startup que no primeiro dia gerava caixa. Que foi um choque para os amigos investidores. Isso na Ziflow. Na Ziflow. No primeiro dia gerava caixa. Né? E que foi um choque para os amigos investidores. Trabalhando para valorizar as ações da Ziflow e da Zimet. Então, a pergunta para Silvio agora, né, todo esse preâmbulo não é enrolation, é papo reto. A pergunta para Silvio é o seguinte: algoritmicamente, como você vê esse novo hub em que você conecta serviços, produtos e novas descrições de uso de mobilidade? Onde que está esse algoritmo? Como que você imagina ele? Quem que está fazendo isso? Como que está sendo pensado? Todo criador, né, de tecnologia precisa de um feedback loop do consumidor.
para desenvolvimento do negócio. Ele falou, cara, eu vou fazer a primeira linha com um helicóptero tradicional para entender o tempo que o meu cliente vai entrar na aeronave, o tempo de carregamento, para depois eu colocar. Quer dizer, e quando eu investi no negócio de patinetes, uma coisa que me chamou a atenção na proposta de valor lá, que eu nunca vou esquecer, a gente estava colocando o patinete simplesmente porque era o device, a tecnologia mais disponível e mais barata. Mas a gente ia, a partir de um feedback loop do consumidor na palma da mão, porque eu vim de uma época que a montadora demorava 6 anos para desenvolver um carro e gastava uma fortuna de marketing para provar para o consumidor que o que ela pensou 6 anos atrás é o que o consumidor quer comprar agora. Então, hoje, se você está gastando marketing, você errou na tua experiência do produto. Porque ele tem que se vender e ele tem que ter capacidade de ter beta permanente. O hardware e o software, a gente aprendeu isso na China. Se em Shenzhen produz 70% do hardware do mundo, né? Não sobra mais espaço para você produzir. Todo o hardware tem que ser inteligente. Quer dizer, o valor de você ter uma plataforma que tem o consumidor ajudando você a desenvolver e num feedback loop constante, plataforma hardware, software hardware, isso te dá vantagem competitiva. Então, todos esses caras aqui vão precisar cada vez estar mais integrados com esses caras aqui. Se a Braspress não puder dar o feedback do que está acontecendo com o motorista que ela contrata no caminhão, quanto tempo ele precisa descansar, qual a energia que ele precisa gerar, ela vai demorar para desenvolver, ela vai perder vantagem competitiva. Se a Vanto não der o feedback do que está acontecendo nas aeronaves no consumidor que está compartilhando ela na ponta, ela vai perder vantagem competitiva. Então, toda a companhia de hardware vai precisar do software e de um feedback loop. Então, a Zimet tem essa vantagem. Para mim, esse é o algoritmo da Zimet. Como é que a gente faz o consumidor que está usando a plataforma na ponta, dar o feedback sobre os 20 carros elétricos que estão disponíveis, vai dizer para a Nissan, olha, a tua bateria que você achava que tinha 158 km de autonomia, tem 132 nessas condições aqui no Jalapão, com essa temperatura, nesse carregador, nesse lugar. Opa, preciso ver isso. Isso vai acontecer automaticamente, com informação. E é isso que a gente precisa criar aqui, assim nas vagas e tudo mais. Então, para mim, essa é a grande oportunidade que está na nossa mão. Não existe mais hardware sem software, e se o 5G está diminuindo a latência, eu, como produtor de hardware, vou estar tendo feedback loop do meu cliente muito rapidamente, quase que imediatamente. E o que eu vou fazer com essa informação? Eu tenho que criar modelos de desenvolvimento de produtos constantes. Senão, eu vou perder desenvolvimento. Essa é a visão que eu imagino. Então, cada vez mais, produtor de tecnologia e prestador de serviço vão ter que estar integrados. Sem dúvida. E tudo isso sempre pensando no quê? Nas pessoas no centro, né, Marcelo? Acho que a discussão é sempre como melhorar a qualidade de vida e a eficiência das pessoas. E esse é um dos grandes desafios do futuro, Erickson. É isso aí. Essas são as premissas do nosso algoritmo, perfeito. Não, e é muito bom até ouvir isso também do Silvio, porque um dos nossos pilares do nosso negócio também é participar da operação junto com alguns parceiros, né? Então, quando o Rogério apresentou aqui a possibilidade de termos negócios juntos, a gente também está falando de eles vão comprar algumas aeronaves e quando montarem o que a gente chama de AOC, né, que é um operador certificado para aquela aeronave ali, a gente também quer entrar junto nesse negócio, né? A gente vai colocar dinheiro, vai estar junto nessa operação, vai estar próximo dessa operação para justamente entender, para ter o feedback mais rápido, não só das dores que o operador possa ter, mas também dos passageiros que vão estar nessa aeronave. Então, faz todo sentido mesmo a gente buscar estar mais dentro dessa operação. E é muito difícil você encontrar, Lacerda, isso é muito legal, né? Eu via isso muito na cultura das montadoras, né? A cultura da montadora não é uma cultura de consumidor final, ela é uma cultura de engenharia.
as OEMs, né? Elas terceirizam o relacionamento do consumidor para uma rede de contratados, né? Uma rede de franqueados. E, elas, né? E quase que é um conflito na relação. Quem é do mercado sabe. E a gente via isso. Os caras não têm banco de dados com o histórico do cliente, porque tem um conflito entre o relacionamento do cliente, da concessionária e da montadora. Quer dizer, isso é um negócio impensável em qualquer business que você entra. E aí é natural que aí que a gente, como Zimet, explore essa oportunidade. Porque quem está lá debruçado, né, fazendo hardware, normalmente é uma natureza, é difícil você ver uma companhia que tem uma natureza de hardware e natureza, né, que você acabou de falar, né, você criou uma diretoria de experiência do cliente, não foi isso? Uma Porque vice-presidência. é um reconhecimento da empresa que a gente é uma empresa de engenharia e a gente precisa desse know-how. Ou a gente precisa de uma parceria para esse know-how. Porque a interface com o consumidor normalmente é uma forma diferente. E ela é quase que antagônica como característica pessoal. Aqui a gente pensa no beta permanente. Um cara que faz uma aeronave não pode fazer um beta permanente. Não pode desenvolver a aeronave. Né? Ele precisa de muito teste, né? De muita certificação. Ele precisa pensar straightforward. Ele não pode pensar de uma forma beta permanente, como a gente pode pensar na interface do consumidor, né? Até porque no nosso mundo de hardware caro, o capital é um limitante, né? Então, para a gente que está desenvolvendo essas novas tecnologias, o Hyperloop não gera receita nenhuma e nem vai gerar nos próximos 5, 6 anos. Ele demanda bastante capital. E você precisa ser muito eficiente nesse uso, porque não tem tanto capital disponível quando você não tem a certeza de que aquilo realmente vai virar serviço, né? Então, enquanto vocês, mercado, ou, né, vocês como prestadores de serviço, mas todos como usuários não validarem, o nosso exercício é um exercício suicida de capital, se a gente não tiver nenhum feedback, porque a gente só para de gastar e de reinventar quando o público ou o operador disser, ok, agora está bem, porque para o engenheiro nunca tá bom, né? A obra nunca termina. Você sempre tem uma coisinha a mais. É o usuário que vai falar, cara, tá bom, o pessoal tá usando aí desse jeito. Você não acha que tá bom, mas tá bom. Sim. Eu acho que um testemunho que eu posso dar, que eu acho que foi uma coisa que me encantou muito quando a Ive nos procurou para conversar, é que a proposta não foi assim, vem cá e compra 100 Evitols para você operar. Foi um pouco diferente disso. A Ive está num processo de abertura de capital. Um grande pedaço desse dinheiro vem do SPAC, mas tem um outro pedaço que vem de investidores estratégicos, como estão sendo chamados. E a Embraer também. Claro, é o SPAC, a Embraer e depois os a investidores Embraer é um privados. estratégico também, né? Não tem dúvida. Mas eu acho que o interessante é que quando a Embraer convida o operador a se tornar acionista da empresa que está desenvolvendo o equipamento e, ao mesmo tempo, se propõe a ser acionista do operador, você tem um cruzamento e uma troca de interesses que está totalmente antenada com o que a gente está falando aqui agora. Os interesses eles estão o mais alinhados possível. Então, acho que isso foi uma visão e uma inteligência que são louváveis e vale a pena comentar. Eu fiquei impressionado, isso aqui eu preciso uns 2 dias para pensar ainda, na apresentação do Francisco, como ele mostra que a criação do Hyperloop já é uma criação do ecossistema, né? E como ele já define os papéis, e ele diz, a gente só quer esse papel, né? E a gente não quer esse. Então, ele já monta um ecossistema, e é um ecossistema que ele é autossustentado, né? Inclusive do ponto de vista de exposição a risco, de exposição a capital, né? E aí eu fiquei pensando, aí fazendo uma analogia, um paralelo com o software, né? O software ele é camadas, né? É o tal do stack, né? Então a camada de baixo ela é sempre componentes funcionais para a camada de cima, e quanto mais alta a camada, mais perto do UX você está, né? Então, eu fiquei pensando se não teria como fazer, agora estou falando com o lado de cá, né? Não teria como fazer, por exemplo, um Vitol, não teria como fazer, pegando o exemplo do Vitol, né, com todos os layers de software, todos os layers funcionais de segurança prontos,
mas que a camada final, tá, fosse, por exemplo, sua, tá? Ou a camada final fosse Zimet. Então, aquele é o software final, o UX, isso viraria um diferencial, por exemplo, seu, né? Ou da Zimet, né? Porque aí você poderia criar, no stack de tecnologia, você poderia integrar toda uma experiência Zimet seamless, né? E seria a mesma, então você entraria num... eu não estou dizendo que isso é possível, nem estou tentando, mas assim, só estou pensando alto, né? É livre pensar. Então, imagina que eu entro num carro que é um Tesla, mas na verdade não é um Tesla, é um Zimet. Porque o software, a experiência final, é uma experiência, né? Então, eu tenho no JK, eu tenho não sei o quê, eu tenho, né? E eu vivo num mundo, e eu entro num Vitol que é Zimet, por exemplo. Né? E que se eu estratificar mais ainda, talvez o Vitol Zimet, a Avanto opere. Porque a Zimet está num layer ainda acima da Avanto. Né? Ela é integradora, ela faz a integração do Eu não sei o que ela é ainda, mas esse é um universo, né, que, puxa, eu preciso, por exemplo, entregar um negócio em Maresias, tá? E aí a Zimet, ela está pegando, a interface é dela, no stack é ela, mas a camada intermediária talvez nem seja Avanto, seja Braspress. Porque o que eu estou entregando, porque o Vitol esse está preparado para não ter gente. Ele tem outras características internas, ele não tem poltronas. Ele tem só espaço de carga. Estou fazendo aqui... Mas eu acho que aqui... eu gosto da tua provocação dos layers, mas aqui, né, eu estou vendo o Grisa lá e a gente está falando, né, da rede de estacionamento. Ele tem os clientes dele, né? Ele vai querer conversar com os clientes dele, que a base é dele, com a marca dele. Então, a gente tem que estar preparado, como Zimet, para ser, de novo, agnóstico aqui. É um powered by. Ele vai conversar com os clientes dele, o valor está nele, tem um modelo de revenue share e de multilayer. A BSS do Cebola vai vender os serviços Zimet, mas os clientes são dele. Então, ele vai vender o ride sharing, ele vai vender para os clientes deles que compraram o carro com a blindagem, hoje deixa o teu carro em casa e pega um carro elétrico. Quem está proporcionando isso é ele, powered by Zimet. Acho que a gente tem a ambição de ser o último layer, conversar com todo mundo. Eu acho que não é realizável, né? E não precisa. De novo, a gente está investigando, a gente não sabe aonde a margem vai ficar ainda, é tudo um mercado novo. A gente sendo o enable, vamos lembrar o que a Amazon fez nos Estados Unidos. Ela foi o enable de muitas marcas, até se tornar a marca principal. O que ela fez com isso? Ela possibilitou que os caras não desenvolvessem um negócio que só ela tinha, e ela aprendeu muito mais por causa disso. Então, se a gente for enable dos estacionamentos, se a gente for enable das incorporadoras, se a gente for enable das concessionárias, se a gente for enable das lojas, a gente vai ganhar muito mais inteligência. E a gente não precisa ser a marca. Deixa que ele tenha a marca. O relacionamento do cliente é dele. A gente é um enable, né? E estamos ganhando, por a gente ser enable de tantos bichos diferentes nesse zoológico, né? A gente vai ganhando know-how e a gente vai desenvolvendo a plataforma. Acho que é um pouco esse o jogo que a gente quer jogar na Zimet. Silvio, a gente precisa concluir, então vamos ouvir o Emerson. O Chico, você quer falar alguma coisa também? E aí a gente fecha o nosso bate-papo, pode ser? Fechamos? Fechamos. Tá bom, eu só queria contar que, cerveja? dentro dessa linha, Silvio, uma das atividades que está me tomando mais tempo e recurso é desenvolver uma plataforma de Customer Experience dentro da Avanto. Porque como a gente já está enxergando todo esse novo ecossistema, eu quero ter uma plataforma onde o usuário do mundo Avanto, ele consiga, do telefone dele, pedir a aeronave, pedir o serviço de catering para a aeronave através do iFood, por exemplo. Não aquele catering que está disponível no aeroporto, que muitas vezes é caro e nem é tão bom assim, mas um catering qualquer. Então, ele pede o voo, pede o catering, pede o Uber e todos os outros serviços associados a se locomover. Só que isso não é o meu core business, e isso me dá um trabalho danado. Quando eu fui conversar com o Silvio sobre o evento aqui, o Silvio me contou, eu estou cheio de gente boa lá
na Zflow, Zmatch, etc., que está lá disponível para fazer um negócio desse. Então, eu acho que aí sim tem um valor de juntar forças e criar uma experiência do cliente com as múltiplas habilidades que geram um valor enorme para todo mundo. Chico, eu acho que se a gente puder... Só um pouquinho. Vai. Desculpa, desculpa. Eu que lhe peço desculpas. Se a gente puder definir qual é o expertise que a gente tem que perseguir na Zmatch, principal é UX. Esse é o nosso. Nós temos que ser o cara mais fodido de UX do planeta. Pessoas no centro. Fluxo e usuário. Ser um especialista em fluxo de usuário para pedir tudo e integrar cada vez com... A gente já é bom nisso na Zflow. A gente conversa com o sistema de fósforo verde do legado. Ele é uma... usando o UX da Zmatch com a marca dele. Desculpa. Chico. Não, eu acho interessante essa visão de ser tipo um marketplace de mobilidade e ser conhecido por essa excelência no UX e fazer isso tão bem que outras marcas emprestem os seus clientes para você fazer essa conexão toda, sendo aí talvez a presidência do relacionamento com o cliente, que nem vocês criaram, mas que funcione de uma maneira agnóstica entre empresas. Do ponto de vista de sistema, e só uma provocação, um dos pontos de parceria da Hyperloop com a Zmatch é a Zmatch participar do desenvolvimento de um sistema que a gente chama de Mobility OS, né? Como se fosse o iOS do celular. Ele é um sistema que une várias partes da experiência do consumidor, desde comprar o ticket que ele vai no trem, foi isso que o Silvio citou, até depois que ele sair do Hyperloop, ele poder alugar o seu patinete, o seu eVTOL, reservar a prancha de surf. Eu acho que a Zmatch, nesse ponto, também resolve, na outra ponta, vários fornecedores menos estruturados que querem oferecer o seu serviço e nem tem dinheiro, porque você tem dinheiro para fazer, é um saco, mas você consegue fazer a plataforma. Mas eu estava até extrapolando um pouco, o cara que aluga a prancha de surf, que ele estava na Barra antes de pegar o eVTOL, também pode estar na Zmatch botando as pranchas dele para serem alugadas lá. Esse cara não teria espaço para entrar. E essa é a função um pouco desse marketplace de brinquedos, aí, de mobilidade que você está querendo criar. A equipe do evento, uma salva de palmas.